Olá pessoal, na aula de hoje veremos o fenômeno chamado eletroquímica, que é um fenômeno extremamente interessante, onde nós temos a observação de alteração ou conversão de energia. A energia química se convertendo em energia elétrica e a energia elétrica se convertendo em energia química. Então nós vamos estudar essas relações entre a energia elétrica e as reações químicas. Quando a energia química se traduz em energia elétrica, nós temos um fenômeno muito cotidiano chamado pilhas. Quando a energia elétrica se traduz em uma reação química, nós temos um fenômeno chamado eletrólise. Os principais fenômenos, então, da eletroquímica se restringem a efeito pilha, que é um processo espontâneo, onde a energia química se converte em energia elétrica. E, como grande exemplo, são pilhas e acumuladores automotivos. Um segundo fenômeno extremamente importante chama-se eletrólise, muito desenvolvido nas indústrias de base. É um processo não espontâneo, onde a energia elétrica se converte em energia química, ou seja, a energia elétrica processa uma reação química. Exemplos: cromagem e anodização, que serão fenômenos de recobrimento metálico, muito interessantes para proteção anódica e também proteção catódica, por que não? E técnicas de purificação metálica, como por exemplo a do cobre. Em primeira mão, nós evidenciamos o efeito pilha e logo após estudamos o efeito eletrólise. O processo espontâneo da eletroquímica é o efeito pilha, já o não espontâneo é o efeito eletrólise. Ambos são decorrentes de reações de troca eletrônica, ou seja, reações de oxirredução ou redox. Nesse primeiro momento, estudaremos as reações redox, para que o nosso entendimento do fenômeno pilha seja maior. Reações redox são reações que ocorrem simultaneamente a oxidação e a redução. Reações onde se observa a variação do número de oxidação, ou seja, a carga adquirida por um elemento quando ele executa uma reação química ou uma ligação química, também denominada reação de oxirredução. Nós temos dois fenômenos no efeito redox que são simultâneos: a oxidação, que nós abreviamos por OPA. OPA é um macetezinho da oxidação, perda de elétrons e aumento do número de oxidação. Já a redução são os 3 R's, que seria redução, recebimento de elétrons e redução do número de oxidação. Exemplo característico, tá? Combustão do magnésio, que você evidencia muito no final do ano em fogos de artifício, tá? Nós temos aqui a combustão do magnésio, onde o magnésio vai de NOx 0 para NOx 2 e do oxigênio que vai de NOx 0 para -2. Elementos livres ou elementos substâncias simples possuem número de oxidação igual a 0. Então magnésio antes da seta vale 0, oxigênio 0, e magnésio após a seta mais 2, ou seja, ele vai de 0 para 2, então ele perde elétrons. E o oxigênio recebe esses 2 elétrons indo de 0 para -2. Então você observa que o magnésio oxida, perde elétrons e aumenta o número de oxidação, enquanto o oxigênio reduz, ganha elétrons e recebe elétrons, né, e sofre o fenômeno de redução. O efeito pilha se caracteriza por gerar energia elétrica a partir de uma reação química. Então nós temos aqui células galvânicas ou acumuladores automotivos que são baseados nesse fenômeno. Aqui nós vamos trazer 2 eletrodos. Um eletrodo é um recipiente que contém uma solução iônica do metal que executará o fenômeno de oxidação-redução. Então, efetuando o primeiro eletrodo, eletrodo A, vamos escolher o elemento alumínio. Sua solução iônica tem que ser um sal com íon comum, então tem que ter a presença de alumínio. Está aqui a nossa solução iônica. O eletrodo B, eu vou pegar o eletrodo de cobre. E uma solução iônica de cobre, como o sulfato cúprico. Quando nós pegamos essas 2 soluções iônicas juntamente com seus eletrodos, que são participativos, ou seja, não são inertes, eles participam da reação de pilha, e nós interligamos por um circuito externo e um circuito interno chamado ponte salina. A ponte salina, ela é responsável pela troca de íons entre os eletrodos, assim como uma membrana semiporosa faria também.
E aqui nós temos o circuito externo, ligado a um voltímetro e uma chave. Quando essa chave for testada, se gera uma diferença de potencial entre os dois eletrodos de acordo com a maior ou menor tendência em oxidar e reduzir. O alumínio tem elevado potencial de oxidação, então ele doa elétrons no sentido do cobre, que tem elevado potencial de redução frente ao alumínio, sendo assim uma reação espontânea. Notaremos que a placa metálica de alumínio irá reduzir, ou seja, o fenômeno de corrosão é inerente aos processos de oxidação. Já a placa metálica de cobre irá aumentar, decorrente da eletrodeposição dos íons cobre da solução iônica sobre a placa de cobre. Então vamos testar. Ligando a chave, observe que estamos tendo perda de massa no eletrodo de alumínio e aumento de massa no eletrodo de cobre. Nós temos o aumento da concentração da solução iônica do alumínio e em cátions alumínio e uma redução da concentração iônica de íons cobre na solução eletrolítica do eletrodo de cobre. Vamos repetir o teste. Ligando a chave novamente, você percebe nitidamente a redução de massa do alumínio e o aumento de massa de cobre. Perfeito? Fazendo agora uma pilha muito famosa chamada pilha de Daniel. A pilha de Daniel é executada por eletrodos de zinco e cobre, onde o ânodo é onde ocorre a oxidação do processo, que vai de zinco 0 para zinco 2, e o cobre onde ocorre a redução do processo, que vai de cobre 2 para cobre 0. Esta é uma notação internacional, onde você identifica o ânodo, a ponte salina, que é representada pela barra, e após a ponte salina, o eletrodo chamado cátodo. Nessa consideração, nós temos que o ânodo é da onde partem os elétrons para o cátodo. Consequência, o ânodo é considerado polo negativo e o cátodo considerado polo positivo. Como o ânodo ocorre a oxidação, existe perda da placa metálica de zinco. Como no cátodo tem a redução, observamos o aumento da massa da placa metálica do cobre. Observando então esses processos, você identifica que o zinco oxida doando 2 elétrons e o cobre reduz recebendo 2 elétrons, e aqui eu tenho a equação global da pilha. Cada semi-reação ou hemi-reação dada em ânodo e cátodo sendo somadas nos dão o que chamamos de equação global. É importantíssimo que você defina os processos da pilha, onde o ânodo é onde existe a ocorrência da oxidação, o fenômeno de corrosão, é onde partem os elétrons, ou seja, o polo negativo, e sua hemicélula, onde aumenta a concentração de cátions. Hemicélula seria a porção do eletrodo do ânodo apenas. Já no cátodo, ocorre o fenômeno de redução. Ocorre a deposição metálica com aumento da massa da placa metálica desse eletrodo. É aonde chegam os elétrons, ou seja, entram elétrons no cátodo, logo ele é o polo positivo. E a sua semicélula ou hemicélula é onde acontece a redução e a concentração de cátions. Aqui você enxerga nitidamente a redução da placa metálica de zinco e o aumento da placa metálica de cobre, e uma diferença de potencial de 1,1 volts. Por que pilha? A primeira pilha foi desenvolvida por um cientista chamado Alessandro Volta, que colocou discos concêntricos de cobre e zinco e uma solução embebida em sal com velcro, fazendo o que você chamaria de ponte salina. Uma pilha seca, vamos tirar os invólucros da pilha seca para que você defina as suas porções. Nós temos aqui, a pilha seca, nós temos um bastão de grafite ao centro, envolvido por óxido de manganês, e como recobrimento metálico o zinco. Você observa que o zinco vai de zinco para cloreto de zinco, então ele oxida, enquanto o óxido de manganês ele é reduzido no processo. Espero que você tenha gostado dessa nossa aulinha experimental. Voltaremos assim que você nos der apoio.
Então, se você gostou, curta esta aula, dê palpites, me ajude a melhorar. Um abraço a todos e até a próxima aula.